Deixa eu ver aqui se já iniciou. Aí, agora foi. Vamos lá. Boa noite. Seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal. Essa é a minha sexta live do programa Domínios Injetáveis, fechando a nossa segunda semana dos injetáveis. Então foram 2 lives sobre toxina, 2 lives sobre preenchedores e essa aqui é a segunda sobre os bioestimuladores. Se você perdeu alguma delas, quer ver, corre lá no perfil do @Domínios Injetáveis, está projetado aqui no slide, que elas serão todas disponibilizadas lá no IGTV. Então eu sou o Bruno Pátrio, sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E lembrando que esse aqui é um canal de conteúdo voltado para médicos que atuam na área da estética, da cosmetria. E a ideia nossa aqui é aumentar nosso conhecimento, discutir estratégias e maneiras de como a gente pode melhorar nossos resultados, sair da média com os nossos tratamentos e aumentar o faturamento do consultório com os injetáveis. Hoje finalmente consegui liberar aqui os comentários, então de vez em quando eu vou dando uma olhadinha aqui para ver se alguém mandou alguma pergunta para a gente ir acompanhando, tá certo? Na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre bioestimuladores. Na quarta-feira a gente falou um pouco sobre o uso facial. Hoje a gente vai falar mais sobre o uso corporal. E por que não saber fazer o uso corporal vai te fazer perder paciente. Então, a gente sabe que o uso dos bioestimuladores de colágeno ele vem ganhando cada vez mais importância no mundo da estética e da cosmetria. Quarta-feira a gente discutiu sobre a importância do colágeno, né, para a qualidade da pele. Então vocês lembram que ele é a proteína estrutural mais importante do nosso organismo. Ele vai conferir sustentação e elasticidade para a maioria dos nossos tecidos e que, infelizmente, a partir dos 25 a 30 anos de idade, os nossos estoques começam a diminuir, né? Então não tem jeito, não tem o que fazer, tem que correr atrás. E aí o tratamento com bioestimulador vai ser capaz, então, de promover a neocolagênese, ou seja, aumentar a síntese de colágeno, aumentando também a deposição de elastina e a proliferação dos fibroblastos. Com isso ele vai conseguir tratar a flacidez, rejuvenescer e devolver um certo turgor à pele, né? Isso tudo vai se aplicar, então, não somente à pele do rosto, como também para a pele do restante do corpo. Então a gente pode usar desse artifício também de várias outras maneiras, com a intenção de trazer ótimos resultados aí ao longo de todo o corpo, não ficando restrito só na face, né? A gente sabe que inicialmente esses produtos eles foram aprovados pelos órgãos reguladores responsáveis somente para o uso facial. E durante alguns anos o uso corporal foi considerado off-label, né, que a gente chama. E aí muitos especialistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, foram adquirindo cada vez mais experiência com esse uso corporal off-label e foram publicando suas metodologias e seus resultados na literatura médica científica. Tudo isso eventualmente acabou levando à aprovação dos 2 principais produtos do mercado, que são o Radiesse e o Sculptra, né, para o uso corporal. Lembrando então aqui que a gente está sempre falando da hidroxiapatita de cálcio da Merck, que é o Radiesse, e do ácido polilático da Galderma, que é o Sculptra, tá? Então, o seu uso já deixou de ser off-label, o uso corporal então está regulamentado já também, está aprovado, e a gente pode utilizar em outras áreas sem ser na face, certo? Com isso, a gente pode ampliar a nossa gama de indicações e oferecer tratamentos completos da face ao corpo para os nossos pacientes. E esse mercado tem crescido cada vez mais, tem sido cada vez mais divulgado nas mídias, e assim acaba chegando no conhecimento das pacientes. Acaba saindo notícia em revista de moda, site da internet, tem blogueira que posta, influenciador, que conta sua experiência com o bioestímulo e mostra os resultados. Isso tudo desperta a curiosidade, né, e o interesse dos pacientes, faz com que eles venham buscando esse tipo de tratamento no nosso consultório. Então, tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a gente pode ver que teve post no site da Vogue falando que a Juliana Paes revelou o segredo para dar um up no bumbum, que era com Radiesse. O médico da Rafa Kalimann falando que fez Radiesse no glúteo dela também antes de entrar no programa. Então isso gera um fluxo de pacientes que vêm para o consultório já falando disso, falando, doutor, eu vi lá na internet que a Juliana Paes fez Radiesse no bumbum, eu também quero. Eu vi que o médico da Rafa deu uma entrevista e falou que antes de entrar no Big Brother ela fez Radiesse no bumbum e eu assisti o programa, o resultado estava ótimo, eu também quero, você faz? E aí, diante de uma situação dessa, a gente não pode se dar o luxo de perder uma oportunidade como essa, né? Então, não dá para dizer que não faz e encaminhar para um colega. A gente precisa saber fazer, né? E aí, visando aumentar o nosso fluxo de pacientes, ampliar nosso portfólio de tratamentos e melhorar os resultados que a gente pode oferecer, é obrigatório que a gente saiba fazer o bioestímulo no corpo também, tá? Não saber fazer vai fazer com que a gente acabe perdendo esses pacientes em potencial, tá certo?
E é claro que pode existir a situação do, mas eu já sei fazer o bioestímulo corporal e mesmo assim eu não consegui aumentar o meu número de pacientes. Então tem algumas coisas que podem estar acontecendo que estão te levando a isso, né? Então pode ser a falta de uma consulta completa com um diagnóstico adequado, talvez você esteja focando somente na face e esquecendo do restante do corpo, né? Pode ser falta de marketing, de publicidade adequados, então a sua paciente precisa saber que você oferece esse tipo de tratamento no seu consultório, né? Você tem que falar para ela sobre essa possibilidade, de repente você acaba descobrindo uma queixa que ela tinha, mas ela nem sabia que aquela região podia ser melhorada, então ela nunca ia falar, né? Então a gente tem que perguntar ativamente e também fazer postar nas redes sociais, deixar escrito no site o que é o bioestímulo, qual benefício ele oferece, né? Mais uma vez eu vou comentar aqui que ao longo da nossa formação ninguém ensina a gente a lidar, né, com esse mundo do marketing, das finanças, esse tipo de coisa. Então agora é hora de correr atrás. Isso acaba trazendo paciente para a gente também. E outra coisa que pode estar acontecendo é a falta de orientação adequada, né? E o ajuste de expectativas. Isso pode acabar sendo um fator limitador. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não explica direito para o paciente qual que é o papel do bioestímulo e o que ele realmente pode tratar e o resultado que ele pode aparecer, o paciente fica desorientado e às vezes isso cria uma expectativa irreal, né? Então a gente precisa lembrar principalmente que o bioestímulo ele não é um tratamento para gordura localizada, né? Ele é um tratamento para flacidez da pele. Muitos pacientes confundem isso e acham que vai melhorar uma região que tem gordura localizada fazendo bioestímulo e não é bem assim. Então cabe a nós explicar para eles na consulta o que pode e o que não pode melhorar com o tratamento. Assim a gente evita que o paciente saia insatisfeito com as expectativas não atingidas, né? E aí, então, o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai usar o bioestímulo para ganhar mais pacientes? É lógico que o primeiro passo é aprender a aplicar, né? Então, a gente tem que se diferenciar, estudar, aprender a entregar o melhor resultado possível para aquele paciente. Saber aplicar nas variadas regiões do corpo em que o seu uso é indicado. E, então, a gente precisa fazer sempre aquela consulta completa, né? Lembrar de questionar a paciente se tem alguma queixa em outro lugar do corpo sem ser na face, que acaba sendo uma pergunta rápida, mas que pode fazer toda a diferença, né? Você pode acabar ampliando toda a sua programação de tratamento para aquele caso e contemplando ainda mais as queixas da sua paciente, que nem sabia que poderia melhorar outras regiões. Isso acaba gerando uma paciente mais satisfeita e mais feliz com o tratamento, né? E aí a gente precisa sempre orientar direitinho em relação às possibilidades de resultado e o que vai ser necessário fazer para chegar nesses resultados. Não esquecendo de falar sempre que o resultado ele não é tão imediato, e sim progressivo, né? Que a produção do colágeno ela vai aumentando progressivamente e que com 1 a 2 meses você já vai enxergar o resultado, mas que o pico de ação vai ser por volta ali de 4 a 6 meses e que pode durar até 1 ano e meio ou mais que isso. Então é muito importante sempre isso estar bem esclarecido, né? E você sabia, por exemplo, que dá para fazer bioestímulo em todas as regiões aqui que estão no slide? Então a gente pode fazer no pescoço, no colo, nos braços, na mão, e aí na mão o único que é liberado é o radiesse, tá? Pode fazer no abdômen, nos glúteos, nas coxas e até nos joelhos e cotovelos. Então é muito importante que os pacientes também saibam disso, né? Que existem essas áreas possíveis de aplicação. Então a gente precisa fazer um marketing mais adequado, o paciente precisa de alguma maneira ter essa informação. Pode ser por mídia social, fazer um post no Facebook, no Instagram, no boca a boca, então você falar, a sua secretária do consultório falar que tem essa possibilidade, deixar panfletos ao longo lá da sala de espera ou até mesmo passando vídeo na televisão, na recepção. Então, de alguma maneira, o paciente tem que ficar sabendo que isso é possível de ser feito, que a gente não pode perder essa oportunidade de oferecer um tratamento tão bom quanto o bioestímulo corporal, que, assim, precisa de pouco, né? Requer pouco material, pouco investimento, não é uma tecnologia que a gente precisa comprar uma máquina caríssima, nem alugar, dividir cota, usar a ponteira consumível, é uma coisa injetável que a gente vai resolver ali rapidinho. Então, a gente não pode deixar de ter isso no nosso portfólio de tratamentos, né? E aí um pouquinho da minha experiência pessoal é que eu também no começo demorei para entrar, né, nesse caminho do bioestímulo corporal. Eu não sabia fazer, tive muito pouco contato durante a residência, não sabia nem que tipo de resultado ele podia realmente oferecer. E aí depois eu fui me aprofundando um pouco mais no assunto, comecei a assistir algumas aulas nos congressos, li alguns artigos, protocolos de aplicação, comecei a ver o resultado que podia trazer mesmo, e aí comecei a me encantar e indicar mais. E hoje em dia eu uso até em alguns pós-operatórios, né? Dá para usar para pós-operatório de lipo, vocês sabiam? Então, a gente sabe que algumas vezes depois que a gente faz a lipo, o paciente pode desenvolver um certo grau de flacidez cutânea naquela região, pode ficar com a pele um pouquinho flácida, e o bioestimulador ajuda bastante com isso. Então, já tive respostas ótimas para flacidez pós-lipo. E já vi também, inclusive, resultados de colegas muito bons
no intuito de melhorar irregularidades pós-lipo ou fibroses que ficaram aparentes, né? Porque o bioestimulador ele vai gerar um espessamento da derme daquela região. Se a pele estava muito fina, permitindo que ficasse irregular ou aparecesse alguma fibrose ali que estava mais profunda, o uso do bioestimulador vai conseguir melhorar essa qualidade, vai espessar a derme e aí isso não vai ficar mais aparente. Então é um campo de atuação aí que a gente precisa sempre manter em mente também. É muito legal, muito interessante de oferecer para os pacientes. E aí a gente entra aqui naquilo que eu sempre discuto um pouquinho, que são as objeções, né? Então, sempre a gente tem que estabelecer algumas coisas aqui que podem ser empecilhos para as pessoas começarem a fazer o bioestímulo no seu consultório, e eu explico para vocês o porquê que isso não pode ser um impedimento para que você faça esse tipo de tratamento. Então, essa daqui é uma coisa que eu já ouvi muito. Eu já fiz e achei que o resultado foi pouco significativo, demorou para aparecer, o paciente não percebeu muito, não gostou. Então, é comum ouvir alguns colegas falarem isso, e o que a gente precisa lembrar aqui é que a eficácia do produto, ela está muito comprovada já em diversos artigos científicos, e se o seu resultado foi abaixo do esperado, você tem que rever se você realmente fez tudo da maneira correta. Tá? Então, se você aplicou no plano certo, se diluiu da maneira que é preconizada para aquela região do corpo, e o mais importante, se você utilizou a quantidade certa de produto. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. O uso recomendado para o corpo é um uso hiperdiluído. O que acontece então? A gente vai pegar uma seringa de Radiesse, aquilo vai virar 7,5 ml de produto final. Ou um frasco de Sculptra vai virar 20 ml de produto final. E a pessoa pensa, nossa, eu tenho muito produto, vou tratar um monte de região ao mesmo tempo, com uma seringa, com um frasco. E não é isso. Né? A gente sabe que existe a quantidade adequada de produto para usar para cada região, e a gente não pode achar que só porque ele está muito diluído a gente vai aproveitar para usar no corpo inteiro, porque os resultados realmente não vão ser bons. Tá? E aqui tem um exemplo de resultado, para vocês terem uma ideia, do resultado fantástico que o bioestímulo pode oferecer. Ele está publicado no consenso de 2018 do uso do Radiesse corporal. E vejam como que a gente pode falar que o resultado foi pouco significativo. Olha a flacidez cutânea que tinha nessa coxa e como ela evoluiu bem. Então é claro que a quantidade de produto é o que mais vai fazer diferença. Então para uma região como a coxa, a gente vai ter que usar uma seringa para cada face da coxa que a gente está tratando. Então, por exemplo, essa paciente, cada vez que ela foi fazer as sessões, ela fez uma seringa de Radiesse inteira para a face anterior da coxa e mais uma seringa para a face lateral, ou seja, 2 seringas de cada lado, 2 seringas em cada perna. E aí, no total de 3 sessões, ela chegou num resultado fantástico como esse, uma foto super padronizada, com a iluminação padronizada, então a gente vê que não tem nada de truquezinho, o resultado é realmente muito legal. Então, não dá para dizer que o resultado é pouco significativo, a gente tem que aprender a fazer direito, tá? Uma outra objeção é sempre aquela do valor, né? Eu tenho dificuldade de indicar para os meus pacientes, eles não vão pagar, eles acham que é muito caro. Então essa é uma objeção que eu já discuti bastante aqui com vocês, tanto na aula de preenchedor quanto na de bioestímulo facial, e já dei várias sugestões de como contornar, né? Lembrando que a gente precisa sempre se valorizar o procedimento que a gente está fazendo. Mas especificamente aqui, quando a gente pensa na flacidez da pele do corpo, a maioria dos pacientes que procura a gente para tratar isso, eles já tentaram fazer outros milhões de procedimentos naquela região. E a maioria deles teve pouca resposta, não deu muito resultado. Então, somando tudo que eles já tiveram, pensa quanto dinheiro eles já gastaram, tudo que eles já fizeram desses procedimentos. Então, muitas vezes eles acabaram já gastando mais do que aquelas 3 sessões que a gente ia indicar de bioestímulo. Né? Então, cabe a nós mostrar para eles que às vezes vale mais a pena fazer um ciclo de tratamento com bioestimulador do que fechar os 20 pacotes de radiofrequência, carboxiterapia e massagem moduladora que eles fazem. Tá? Não querendo desmerecer esses tratamentos. Muitos têm eficácia comprovada até, mas eles têm um certo limite de atuação, né? um certo resultado possível que eles podem atingir, que é muito diferente do que o bioestimulador pode trazer para a gente. O resultado do bioestimulador é muito mais evidente. Então, cabe a nós também fazer o paciente raciocinar nesse sentido, tá? E sempre lembrar que antes de pensar em abaixar o preço, pensar em maneiras de facilitar o pagamento, então dar desconto à vista, oferecer opções de parcelamento e tudo mais. Uma outra objeção que a gente pode ter aqui é o medo de causar nódulos, né? Então tem gente que acaba se preocupando muito com isso. Antigamente se preconizava um uso um pouco menos diluído, então tinha mais chance de causar nódulo realmente, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é realmente um evento adverso que é possível de acontecer com o bioestimulador, mas não tem por que ele ser a desculpa para você não fazer isso no seu consultório, tá?
O consenso atual, então, como eu falei, já é para um uso hiperdiluído, isso já diminui muito o risco da nodulação, então a gente precisa atentar para essa diluição correta e isso já vai te ajudar a prevenir, tá? Outra coisa que a gente vai fazer sempre é fazer uma massagem no local logo depois de ter terminado de aplicar. A intenção é espalhar o produto homogeneamente em toda a área que a gente está querendo tratar, né? Então, a gente faz lá a aplicação, então fui lá, tratei a coxa, depois que eu terminei, eu faço uma massagem leve, não precisa ser nada muito vigoroso, para espalhar bem o produto naquela região. Eu vou orientar o meu paciente a fazer isso também em casa, 1, 2 vezes por dia, por uns 5 a 7 dias mais ou menos. Com essas medidas, a chance de formar nódulo acaba diminuindo bastante, porque normalmente o nódulo vai ocorrer por acúmulo de produto. Então, se o produto já está hiperdiluído e você orientou a massagem, com a massagem o produto vai espalhar, não vai acumular e não vai formar nódulo. Ah, mas e se mesmo assim eu fiz o tratamento e formou o nódulo, o que eu vou fazer? Eu fiz tudo direitinho, mandei o paciente massagear, ele massageou, mas ficou com nódulo ali na região. Bom, tem todo um protocolo para a gente seguir, uma série de protocolos para seguir diante dos eventos adversos, né? Então, o que a gente vai precisar fazer normalmente é associar uma massagem mais vigorosa com uma tentativa de diluir aquele nódulo que é o acúmulo de produto. Então, injetar soro, lidocaína. Quando ele for mais resistente, a gente pode pensar em injetar a triancil, né, a triancinolona, o corticoide, e até, em casos mais difíceis, o 5-fluoracil. A excisão cirúrgica desse nódulo fica aí reservada realmente para um último caso, é a exceção da exceção. Só se não deu para resolver com nada, porque você vai gerar uma cicatriz no paciente, não é a intenção, né? Então, é uma conduta muito semelhante de quando a gente tem nódulo de ácido hialurônico, tirando só que a gente não vai usar aqui a hialuronidase, certo? E aí, como que é o jeito errado de tentar introduzir o bioestímulo corporal na sua prática clínica? É super indicar o tratamento. Então, não é só porque eu estou falando aqui que é um tratamento que pode trazer muito benefício, que a gente vai tentar empurrar para todos os pacientes como uma coisa milagrosa e prometer resultados que ele não pode alcançar, né? Então, por exemplo, oferecer o tratamento para uma área de gordura localizada, sabendo que o tratamento que ele vai fazer é de flacidez cutânea só. E aí não tem jeito, a gordura não vai melhorar. E aí eu caminho para o paciente insatisfeito, que não vai voltar e não vai recomendar o seu consultório para ninguém mais, né? Então isso a gente não pode fazer. E outra maneira que pode atrapalhar, né, o nosso caminho aí para o sucesso é não se atentar ao plano correto de aplicação. Então quando a gente falou um pouquinho sobre o tratamento facial, eu reforcei isso, né, que o plano correto de aplicação ele é aquele plano bem superficial, plano subdérmico. Então aqui no corpo é a mesma coisa. A gente tem aqui as camadas da pele, então epiderme, derme, tecido subcutâneo e músculo. E aonde a gente vai atuar é o plano que a gente chama de subdérmico, ou seja, a gente está dentro do subcutâneo com a cânula, mas a gente está raspando na derme ali por baixo, está tentando entrar na derme por baixo ali com a cânula. Esse é o plano certo. O que acontece às vezes na prática? A gente está ali, vai aplicar numa área grande, vou aplicar no glúteo, que tem 2 lados para fazer, vou aplicar no abdômen, é uma coisa um pouquinho demorada, vai levar uns 20, 30 minutos. E aí a gente vai conversando com a paciente para ela se distrair e tudo mais. Quando a gente for ver, às vezes a cânula já está entrando mais profunda. Você também se distraiu, em vez de só distrair a paciente, a cânula está indo profundo, está indo lá tudo para o subcutâneo. E aí você acaba desperdiçando um pouco de produto, porque ele não está atuando na camada certa, na região que a gente precisava que ele atingisse, para células-alvo lá. E também você está deixando de fazer o estímulo com a cânula, que seria aquela semelhante a um subcision, né, uma injúria que a gente está causando ali com a cânula por baixo, que por si só também já vai aumentar a produção de colágeno. Então, em ação conjunta com a deposição do produto, aí a gente consegue trazer o melhor resultado para o nosso paciente, desde que a gente garanta sempre, então, que está no plano certo, né? A gente tem que o tempo inteiro manter isso em mente, tá? Ficar aplicando, conversando com o paciente, mas pensando se o plano está correto. Na prática, como a gente vai saber isso? A cânula tem que estar visível em todo o trajeto dela por baixo da pele. Então, sempre que você tentar dar aquela levantadinha, a cânula tem que estar aparecendo ali por baixo. Esse é o plano subdérmico, certo? Então, como que a gente vai fazer, né? Qual que é o jeito certo? A melhor maneira de introduzir o bioestímulo no nosso consultório? É iniciar sempre, lógico, eu já falei aqui também, todos os dias praticamente, com uma consulta completa. E é muito importante que o paciente saiba que existe essa possibilidade de tipo de tratamento e como que ele pode trazer benefícios, né? Então, a gente sempre vai orientar corretamente, que o resultado vai ser progressivo, vai aparecendo ao longo dos primeiros meses e que ele vai ser sustentado, vai ser duradouro. E aí aqui cabe também uma coisa que a gente já discutiu na face, que é aquele protocolo de 3 sessões.
Então, a gente sempre vai combinar já isso com o paciente desde o começo, vai falar, olha, esse é um tratamento que é dividido em 3 sessões, a gente vai fazer essas 3 aplicações com intervalos de 1 a 2 meses entre elas, e você vai, aí, na prática, quando o paciente vai retornando, a gente vai reavaliando. E se a gente achar que por algum motivo já não precisa mais, a gente já atingiu o resultado esperado, a gente cessa o tratamento, não precisa continuar e fala, olha, com 2 sessões já ficou bom, não vai precisar da terceira. Pô, o paciente vai adorar, vai achar ótimo, vai falar, sensacional, eu cheguei no resultado que eu precisava e gastei menos do que eu esperava, porque eu já tinha me programado para 3, né? Então isso aí, melhor dos mundos. E se realmente acabar precisando das 3 sessões, ninguém vai se sentir prejudicado ou injustiçado, porque você já combinou isso com o paciente desde o começo. Então, o que eu faço na minha prática é isso, sempre conversar, já falar que vão ser 3 sessões e que a gente vai conduzindo ao longo do tratamento para ver se vai realmente chegar até a terceira sessão. E lembrar também que esse é um tratamento inicial, né, das 3 sessões. Depois que está tratado, a gente vai fazer doses de manutenção, que pode ser uma aplicação uma vez ao ano, ou uma vez a cada 1 ano e meio, vai depender aí da necessidade do nosso paciente. Fora isso, outra coisa que eu também falei quase todos os dias é a importância do registro fotográfico. Isso vai ajudar com a gente em tudo no consultório e no bioestímulo não vai ser diferente, tá? É muito importante que a gente faça fotos adequadas. Então, especificamente para avaliação de flacidez no corpo, na flacidez corporal, a incidência da luz e o ângulo da foto podem fazer absolutamente toda a diferença no que vai ficar registrado naquele prontuário. Então, é primordial que a gente arrume uma maneira de padronizar o fundo, padronizar a iluminação e o ângulo com que as fotos vão ser tiradas e que o paciente tem que estar disposto ali na foto. Eles vão ser nossos maiores aliados para comprovar o resultado para o paciente, né? Então, a gente tem que se certificar também sempre de que a foto do pré está muito bem documentada, porque tem algumas deformidades que são um pouco difíceis de capturar na câmera, né? Dependendo da luz ali, do ângulo, pode ser que você não enxergue a celulite, né? Então, precisa dar um jeito de fazer uma foto de pré bem adequada para o paciente lembrar como que ele era antes do tratamento, que frequentemente o paciente esquece depois que vai melhorando com o passar dos meses, ele não lembra como era ruim no começo. E aí a gente precisa ter essa foto bem documentada para isso. Então, uma outra dica é, se a gente está indo tratar celulite, lembrar que a celulite vai aparecer mais quando contrair o glúteo, né? Então tem que tirar a foto em repouso e foto durante a contração máxima, para a gente ter essa comparação e poder mostrar o quanto melhorou, né? Porque é aquilo que eu falei, na prática, como a resposta vai sendo gradual e progressiva, o paciente vai se olhando no espelho todos os dias, ele vai vendo aquela mudança no dia a dia, ele acaba não conseguindo enxergar uma diferença tão grande. Aí que cabe o papel da foto para a gente comprovar o que realmente aconteceu ali naquela região, né? A melhora que ele obteve. E outra coisa que é muito importante é a gente saber todas as possibilidades de tratamento que a gente pode oferecer com bioestímulo, né? Então, além da flacidez, que é a indicação clássica que a gente falou até aqui, ele pode ajudar com as depressões de celulite, ele pode ajudar no tratamento de estrias, pode ajudar na melhora da qualidade de cicatrizes, inclusive até nos pós-operatórios, igual eu comentei, pós-operatório de lipo, ajuda a melhorar irregularidade, ajuda a tratar a flacidez. Então, são indicações que a gente precisa manter em mente e sempre lembrar de orientar bem o paciente em relação a isso. Aqui é um exemplo de resultado, por exemplo, de tratamento de celulite, também está publicado no Consenso Global para o uso do RAD-S corporal de 2018. Então vejam como essa é uma paciente que fez 3 sessões também, uma seringa em cada glúteo, tá? Então vejam a importância da quantidade de produto, foi uma seringa de RAD-S para cada lado. E a gente consegue ver como, além de melhorar o aspecto ali não só das celulites, a paciente consegue um efeito lift, né? Um arredondamento desse glúteo, que dá um efeito de lifting, como se tivesse dado uma levantada mesmo no bumbum. Então é um resultado muito interessante, o paciente que fica bem satisfeita com o tratamento, desde que bem realizado. Algumas dicas práticas, então, dá uma olhadinha aqui se alguém mandou alguma pergunta no chat, mas acho que não. Algumas dicas práticas, igual eu tenho feito todos os dias, de coisas que a gente pode já começar a fazer no nosso consultório para inserir o bioestímulo no nosso dia a dia aí da prática clínica. Então, uma coisa que é muito importante, eu vou reforçar isso sempre, é a diluição, tá? Então, a diluição, ela vai prevenir a diluição correta vai prevenir de ter eventos adversos, e no corpo a gente vai usar o produto mais diluído do que na face. Então, vocês lembram que na face eu falei de RAD-S para 100%, e o Sculptra para 10 ml. Então, aqui isso já mudou, tá? A gente vai fazer a diluição do RAD-S aqui 1 para 4 ou para 400%. O que isso significa?
Significa que eu preciso colocar 4 vezes mais diluente do que eu tenho de produto. Então, se a minha seringa de Radiesse tem 1,5 ml, eu preciso colocar 6 ml de diluente. E o que vai ser esse diluente? Pode ser 1,5 de Lido e mais 4,5 de soro fisiológico. Tá? E aí a gente vai ter no final 7,5 de solução para aplicar no paciente. Lembrando que eu vou falar aqui no próximo slide sobre que área que isso pode abranger, tá certo? Em relação ao Sculptra, a gente vai diluir normalmente para 20 ml quando for aplicar no corpo. E aí pode ser 16 a 18 ml de água destilada, então aqui é água destilada e não soro, igual no Radiesse. E pode colocar de 2 a 4 ml de lidocaína. Mais uma vez, a lidocaína pode ser com ou sem vaso, isso aí vai da preferência de cada um. Tá? Tem gente que gosta mais do efeito do vasoconstritor para diminuir as equimoses e os roxos, e tem gente que não se sente muito seguro de usar vasoconstritor, prefere deixar sem vaso para poder avaliar algum evento vascular ali, alguma palidez naquela região. Isso é realmente gosto individual. Uma outra questão então aqui é a quantidade de produto. Isso faz muita diferença no tratamento, gente. Então, como eu falei, não é só porque vai dar um volume final grande que a gente vai tratar uma área muito grande com aquele volume que foi gerado. Em média, no consenso para o uso do Radiesse, uma seringa vai corresponder a uma área de 100 a 300 centímetros cúbicos. Mas o que isso significa, né? Esse número não significa nada para a gente. Na prática, o que é isso? Mais ou menos 2 palmos ou metade de uma folha A4, até um pouquinho mais do que uma folha A4. Só que, na verdade, a gente precisa individualizar para cada região. Tá? Então, existe meio que um consenso, aí, uma coisa pré-estabelecida de quanto que a gente vai usar para cada área. Como eu falei, essa é a quantidade do consenso do Radiesse. E aí existe um pressuposto de que a gente tem uma equivalência entre as doses dos dois produtos. Então, o que eu vou tratar com uma seringa de Radiesse, eu vou tratar com um frasco de Sculptra, tá? Mesmo que a quantidade final do Sculptra seja maior, lá vai dar 20 ml e o Radiesse vai dar 7,5. A gente vai colocar na mesma região essa quantidade de volume final, tá? Não quer dizer que o Sculptra vai render mais porque a diluição dele foi maior. E lembrando que essa equivalência ela não é 100% estabelecida ainda de acordo com a literatura médica, né? A gente tem só um trabalho que compara os dois produtos e esse trabalho fala um pouquinho a favor de a maior potência da ação do Radiesse. Mas até hoje no mercado a gente estipula aí que vai utilizar o que vai tratar com uma seringa de Radiesse, vai usar um frasco de Sculptra, a mesma região. Então, em algumas regiões as mais utilizadas, qual que vai ser essa quantidade preconizada? No pescoço vai ser uma seringa ou um frasco, no colo vai ser de meio a uma, tá? O braço vai ser meia a uma seringa para cada lado. Aí aqui entra a importância, no abdômen, por exemplo, a gente vai ter que usar 2 seringas se for tratar o abdômen inteiro, tá? Uma seringa para o abdômen superior e uma seringa inteira para o abdômen inferior, tá? E a mesma coisa para os glúteos, a gente vai usar 2 seringas para os glúteos, uma para cada lado. E se tiver ainda muita depressão de celulite, você pode usar uma terceira seringa mais especificamente só nas áreas de celulite, tá? Para ter um resultado melhor. E aí a coxa também, a coxa é uma superfície corporal mais extensa, então a gente precisa usar uma seringa para cada área da coxa que a gente vai tratar. Então vamos supor, a paciente está com queixa do posterior ali, que está com celulite, com flacidez. Posterior da coxa vai ser uma seringa. Ela tem queixa também do interno da coxa, mais uma seringa para o interno da coxa, para cada lado, certo? Isso é o que vai fazer a diferença no nosso resultado final. E áreas menores, como cotovelo e joelho, que a gente também pode tratar, a gente pode pensar em usar meia seringa aí para cada lado, certo? Para falar um pouquinho de aplicação, um pouquinho de prática mesmo, eu escolhi 2 áreas de interesse para a gente discutir aqui hoje, que são o pescoço e a mão. E por que eu acho que essas são áreas de bastante interesse? Porque são regiões que muitas vezes entregam a idade da paciente. Então, às vezes a gente tem aquela paciente lá que está com o rosto super bem cuidado, super rejuvenescido, com um aspecto realmente ali jovem, jovial, e quando você olha para a mão e para o pescoço, eles entregam, né? Já está mais enrugado, mais esqueletizado, mais flacidez. Então, vamos aprender como que a gente pode melhorar o aspecto dessas áreas para poder deixar o pescoço e a mão aí condizente com o rosto jovem que a gente já devolveu para a nossa paciente. Aqui é o consenso para o uso do Radiesse no pescoço, tá? Então, como que a gente pode fazer um bioestímulo de pescoço? Isso aqui a gente pode usar para o Sculptra também. Aqui a gente vai ter 2 opções de tratamento, ou com cânula ou com agulha, né? Sempre tem essa diferença aí dos dispositivos, cada um pode usar o que achar melhor. E com o uso da cânula a gente vai fazer a técnica de retroinjeções em leque. Então a gente pode desenhar esses 5 leques aqui ao longo do pescoço.
e fazer a distribuição homogênea do produto em toda a área que a gente quer tratar. Se for fazer com agulha, o método que a gente chama esse de múltiplas traves, então a gente vai ter que dar várias picadinhas ali ao longo do pescoço da paciente para tratar toda a região e espalhar o produto de maneira homogênea. Uma dica prática muito importante é hiperestender o pescoço na hora de aplicar. Muita gente tem muita dificuldade de aplicar no pescoço, a cânula não progride, não rompe as aderências da pele, tem muita dificuldade para progressão, porque não está hiperestendendo o pescoço. Então, na prática, estica mesmo bem o pescoço da sua paciente. Se na maca do seu consultório não der para abaixar a cabeceira, pensa em colocar um coxinho atrás das costas, igual quando a gente vai entubar o paciente, sabe? Que tem que levantar assim o tórax para o pescoço ficar caído para trás, para a cabeça ficar caída para trás. Então, a gente faz isso também, facilita demais a aplicação de bioestimulador no pescoço. E os resultados são fantásticos, então vale muito a pena a gente começar a fazer, principalmente nesses casos que eu falei aí de paciente que está com o pescoço e o rosto não condizente, né? E lembrar que o pescoço é uma região que tem a pele um pouquinho mais fina e é mais vascularizado ali também, então é muito comum de ficar alguns roxos, de deixar algumas equimoses. Então sempre explicar isso para o paciente antes, que o pescoço normalmente fica um pouquinho roxo. Então se for aquela paciente que está vindo fazer e no dia seguinte tem um evento, uma festa, uma reunião do emprego e tal, é bom a gente avisar isso antes, certo? É aqui na diluição então que a gente discutiu para o restante do corpo, para 400% o Radiesse, 20 ml o Sculptra. E o bioestímulo das mãos, e para a mão aqui eu quero reforçar que o Radiesse é o único produto que é liberado pelo FDA, então ele é considerado padrão ouro de mão, normalmente não se usa Sculptra para mão, tá? E a diluição aqui vai ser diferente do restante do corpo, então no corpo inteiro a gente vai usar o Radiesse no 1:4, no 400%, mas só na mão a gente vai fazer igual faz no rosto, que é a diluição que eu expliquei quarta-feira, é 1:1, ou seja, a gente vai ter 3 ml de volume final para aplicar nessa mão, tá? E a técnica é como está aqui o esquema no slide. A gente vai fazer um orifício de entrada da cânula aqui proximal, na região do dorso da mão, e vai desenhar o nosso leque com a cânula. Normalmente a gente usa a cânula 22 para aplicação corporal, tá? Porque a 25 às vezes ela é muito fininha, muito maleável, não rompe as aderências da pele. Então é legal usar uma cânula um pouquinho mais calibrosa, então usa a 22. E aí distribui o produto aí também homogeneamente ao longo de todo o dorso da mão, para promover um resultado regular aí. Lembrar de fazer a massagem para não ter nodulação, e uma vantagem muito grande que o Radiesse tem é que ele é um produto esbranquiçado, então a coloração dele ajuda a camuflar os vasinhos sanguíneos que começam a aparecer na mão mais envelhecida, né? Então a gente tem aqui um exemplo de resultado, também publicado lá no Consenso, uma paciente que fez 2 sessões só, não foram 3, tá? Fez uma seringa em cada mão, e olha que resultado fantástico, olha como rejuvenesceu essa mão dessa paciente aqui, ganhou pelo menos 10 anos, né? Mas ficou 10 anos mais jovem, porque ela estava esqueletizada, com os vasos aparentes, emagrecida, com a pele flácida, e olha como devolveu todo um turgor, uma mão completamente diferente, né? Então, vale super a pena a gente aprender a fazer direitinho mão e pescoço, por conta dessa questão aí de associar com a idade que o rosto está aparecendo que a paciente tem, certo? Outra dica prática que eu gosto aqui de falar é a associação com ultrassom microfocado. Isso pode ajudar bastante também. Eles têm um efeito sinérgico muito interessante, o bioestimulador e o ultrassom microfocado. Então, se você tem no seu consultório, se você trabalha numa clínica que tem o aparelho, o Thera, o Ultraformer, vale a pena associar, tá? Se for fazer os dois no mesmo dia, a dica é fazer primeiro a tecnologia, primeiro o ultrassom e depois o produto injetável, porque senão existe um certo risco de, se você tiver injetado antes, o líquido vai estar lá e o ultrassom pode esquentar o líquido, gerar alguma injúria térmica, né, causar alguma queimadura. Então, se for fazer no mesmo dia, sempre começar pela tecnologia, pelo ultrassom microfocado, e depois fazer o Radiesse ou o Sculptra, nosso bioestimulador. Eles têm vários trabalhos recentes de consensos aí de especialistas mostrando que o efeito sinérgico desses dois tratamentos é fantástico para tratamento de flacidez de pele, para tratamento de estria e para celulite também, tudo que a gente discutiu aqui hoje. Tá certo? Então essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que tenham gostado, que consigam utilizar um pouco aí para o seu dia a dia do consultório. E aqui a gente finaliza a nossa segunda semana dos injetáveis. A gente teve no total aí 2 lives de cada um dos assuntos, né? De toxina, preenchedor e bioestímulo. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou, que assistiu e os que me mandaram feedback positivo aí ao longo das semanas. Isso é muito importante para mim, fez bastante diferença, tá? Fiquem atentos para as próximas novidades na semana que vem.
A gente vai ter na quinta-feira, no dia 2 de julho, às 8 horas da noite, uma Masterclass aqui do Domínios Injetáveis. Então, que eu vou ensinar vocês a aumentar o faturamento do consultório com os procedimentos injetáveis. Se você quiser aprender, fica ligado, segue o nosso perfil aqui do Instagram. Lá a gente vai ter um link disponibilizando para o cadastro para essa aula, tá? Não esqueçam de seguir também a página do Facebook, o canal do YouTube. E muito obrigado mais uma vez a quem assistiu até aqui. Um abraço e a gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana para todos.